Gente, louvado seja Deus. Compartilha essa live. Deixa eu trocar aqui. Glória a Deus. Tá me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Eu ainda estou aqui na fila. Aqui é um local aqui perto, da onde eu moro. Eu vou ali para fora agora. Eu vou comprar um café aqui. Eita glória. E vou ali para fora para poder começar a live. Mas eu queria estar entrando já para dar alguns avisos. Gente, depois de alguns dias sem fazer live, por umas questões de saúde mesmo, e as mudanças de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida, devemos sempre ficar atentos em não obedecer à vontade do homem. Porque quando você obedece ao homem, o homem te trai, o homem, eu digo do ser humano de uma maneira geral, te trai, te machuca. Mas essa semana nós tivemos uma pregação na igreja e o pastor que ministrou a palavra, o pastor Tiago, ele disse: você sabe quem é seu pai? E aí você de repente ficou parado assim, todo mundo ficou parado na igreja, pensando que talvez ele estivesse falado do pai terreno. Eu já me respondi para mim mesma: eu não tenho pai terreno, meu pai já faleceu. Mas ele estava falando não de um pai terreno, ele estava falando do nosso pai, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. E ele ali disse: ou você é filho de Satanás, ou você é filho de Deus. Verdade. Se você tem direito à herança, só quem tem direito à herança é quem é filho. Então, de repente, hoje, para começar essa live, eu queria acordar muitos de nós para esta realidade. Quem é nosso pai? A quem você está obedecendo? Quem é que está te direcionando? Quem é que está falando contigo? Quem é que está dando a ordem? Normalmente o pai deve ser obedecido pelos filhos. Hi, small black coffee, sweet and two. Não, one small black coffee, two sweet. Ok. E chicken bacon rush one. Então, às vezes a gente fica meio sem saber a quem obedecer. Mas eu digo além de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 diz assim: as bênçãos decorrentes da obediência. Verdade, apóstolo.
E também, logo abaixo, está dizendo as bênçãos, as maldições decorrentes da desobediência. E eu quero aqui dizer, não sei o que a apóstola Adriana vai ministrar, é uma amiga em particular, é uma pessoa a qual eu confio bastante nela. Ela é muita coisa contrária ao que eu sou. Ela é bastante calma. Eu não sou calma. Essa aparência, apóstolo. Ela é calma, eu sou bastante agitada, ela parece aquela coisa, né? Mas é uma amiga, ela e o esposo. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar também. Não é muito elogio que vai dizer que o meu relacionamento com a apóstola Adriana uma menina, para mim, uma menina que falando comigo, prazer, uma honra ter ungido ela. Hoje ela é um igual. E eu queria agradecer a Deus pela vida dela, de tantos problemas. Todos nós, a gente passa por problemas. O amigo que eu tenho, o pastor Hernandes Dias, ele disse, é muito fácil servir a Deus quando tudo está bem. Verdade. Eu quero ver você servir a Deus quando tudo está mal. Quando você não tem dinheiro no bolso. Quando longe da família. Quando aqueles que você pensa que é amigo não são amigos. Mas existe um pai. Agora eu tô aqui fora, tá vendo? Sim. Porque lá em casa não dá para fazer por conta das crianças. Né? Olha aí, ó. Aqui atrás, tá vendo? Ali é a pista. Tá. Eu moro tá vendo naquele prédio lá atrás. Sim. Moro naquele prédio lá. E eu mostrar aqui, vou virar a câmera para vocês verem. Tá vendo? Esse aqui é o local onde eu estou, tá vendo? Sim. Onde a senhora fugiu para fazer a live. Para fazer a live. Aqui algumas coisas realmente são de primeiro mundo, gente. É um lugar público, mas é um lugar que pense na internet. Que bom, apóstolo. Então, eu quero dizer para muitos que até dar uma satisfação a algumas pessoas, já vou passar para mim. Está bem, tá vendo bem, missionária? Amém. Eu queria dar um aviso especial. Agora em setembro, nós vamos fazer o aniversário do projeto Mulheres Marcadas pela Promessa. O projeto fez 24 anos de existência. E semana passada eu me deparei pensando, apóstola, eu não tenho vida mais. Verdade. Eu me dei conta disso semana passada. A minha vida é o projeto. É trabalhar em prol de levantar mulheres, em prol do reino de Deus, conhecido através da vida de muitas mulheres, que vale a pena você imitar. São mulheres que dão exemplo. E essa semana eu recebi algumas pessoas, até eu mandei esse áudio, 2 áudios e não sei se mandei para a senhora, acho que não. E por que eu estou falando isso? Eu vou fazer o aniversário do projeto, juntamente com as outras, nós vamos fazer pelo Zoom. Eu queria fazer o aniversário do projeto no Brasil, mas eu não vou estar no Brasil. Talvez nem vá para o Brasil esse ano. Ou talvez Portugal, ou talvez a França, ou talvez a Holanda, Europa, mas eu não sei. Realmente não sei ainda. Então, nós decidimos em uma reunião da diretoria do projeto
fazer o aniversário do projeto pelo Zoom. Mulheres que estão no projeto há 4, 5, 6 anos. Mulheres como eu, que está no projeto desde o dia 22 de dezembro de 2002, há 24 anos. Mulheres que, como eu, lutam para levantar outras mulheres, para que o nome de Deus, para que o testemunho das mulheres se propague. E eu recebi essa semana 2 áudios. Eu confesso que eu comecei a chorar. Olha que para mim chorar vai muita coisa. Uma senhora, uma missionária de 80 anos, da Holanda, ela me mandou uma mensagem, pedindo uma oração, eu orei por ela. No outro dia de manhã, eu orei novamente. Mas por áudio, eu não a conheço. E ela disse assim, a apóstola Rúbia, ela me ligou. Aí, quando ela falou, eu falei, pai, sim, a apóstola Rúbia, sim. Eu já vi falar muito da senhora. Glória a Deus. E eu disse, pode ter ouvido coisas boas, também coisas ruins. Aí ela disse, não foi isso que Deus me falou da senhora. Aí ela foi dizendo assim, a senhora é uma excelente serva de Deus. Glória a Jesus, apóstolo. E ela começou a orar, e ela disse, Deus, guarda tua filha. Guarda a retaguarda dela. Ela me disse assim, a Deus me disse que me mostra que a sua vida é uma coxa de retalhos. E ela disse assim, mas o reino, Jesus Cristo, conta para a senhora. Eu creio. Então, eu queria convocar como a apóstola Adriana, outras tantas, a apóstola Adriana, acho que tem uns 3 anos que ele conhece. 2, apóstolo, 2. 2 anos. Tantas outras me conhecem, as da diretoria me conhecem, a maioria deles da fundação do projeto. Outros me conhecem há 5, 6, alguns me conhecem desde 2016, a apóstola Mônica Reis, ela me conhece desde 2016, a apóstola Nádia Andrade me conhece aí já faz uns 5 anos. E eu gostaria de convocar vocês para estarem nesse evento. Mulheres do mundo inteiro, são portas que Deus vai abrir para vocês, para muitas de vocês, na questão de sair para fora do país, para levar. Nós vamos estar aí trazendo o lançamento de segunda edição do livro Tudo por um Chamado, primeira edição, Gotas de Sabedoria, é o meu segundo livro, e estamos aí escrevendo, talvez ainda esse ano saia, Florescendo do Deserto, ao qual eu estou esperando o áudio, inclusive da apóstola Adriana, para poder colocar neste livro. Até agora eu recebi, outras tantas também não me deram resposta, mas louvado seja Deus. Com certeza Deus vai estar. No momento que eu pensei que eu não conseguiria sobreviver, quando você está no meio do deserto, Deus disse, não, é aí que você vai dar tudo. Você vai ser igual aquela flor que ela só nasce ao pôr do sol, 18 horas em Sodoma e Gomorra. Meu Deus. É como aquela flor, flores de mirra, só florescem no deserto. No deserto. Então eu quero falar para você, a Deise vai estar colocando aí, há uma inscrição, há um valor que é uma taxa. Eu acredito que tudo isso vai ser voltado em prol do projeto. Hoje me mandou uma mensagem uma moça pedindo ajuda. A mim não, mandou para a Vitória, não foi para mim. Pedindo ajuda para pagar o aluguel da casa dela. Eu disse que se o projeto tivesse, com certeza eu ia. Eu sou prova viva disso. O projeto não tem. Então,
nós agora tomamos uma atitude de boa hora de todos vocês, quem conhece, colocar a mão no arado. Vamos investir no projeto. Não é que eu vou fazer um congresso na França, vou levar a foto da Adriana, com cerca de 10 mil reais. Vou levar como? Querer, eu quero. Mas como? Vamos ter um congresso aí em Santa Catarina, vamos ter 2 congressos em São Paulo. Como que eu vou chamar uma mulher de Deus, mesmo Haddad, a mesma apóstolo, como eu vou levar? Se você não investe no seu ministério, quem vai investir? Verdade. Tem os custos, né, apóstolo? Tem que ter. Então, eu queria convocar você, a apóstola Adriana, gostaria muito que depois a senhora enviasse o áudio, contando o seu testemunho, e uma foto, e outras tantas que a Deise, ela é minha assessora, ela e a Meirelle, elas estão aí, 2 meninas que Deus colocou na minha vida. Temos aí novidades, temos o Instagram do projeto, temos várias novidades, temos as camisetas, temos 2 links para ir estar colocando para vender, que é o chamado e Gotas de Sabedoria. Se você quiser o livro e a camiseta que foi doada, eu sou aquela pessoa que eu falo a verdade. Entre as camisetas que nós estamos colocando à venda, foi a apóstola. Eu pago um preço muito grande porque eu falo a verdade. Não tenho condições, se eu quiser, eu queremos fazer umas xícaras aqui em Toronto, mas eu vou fazer poucas para poder estar investindo no projeto, justamente para passagem. Temos aí a caravana de Israel em setembro de 2024. Temos tanta coisa para fazer. Eu não sei exatamente o que a senhora vai pegar. Eu lembro um pouco do tema, porque quando eu chamo alguém para fazer, eu já dou o tema. Deus fala comigo, eu já dou o tema para a Deise, para ela fazer o banner. Eu vou aqui só compartilhar algumas coisas aqui, algumas pessoas. Sim. Eu queria convocar você para fechar os seus olhos. Vamos estar orando, gente, pela mulher de Deus, aleluia. Eu sei que eu lembro que o tema fala viver na plenitude de um chamado mais ou menos assim, não lembro exatamente. Vivendo exatamente o meu chamado. Vivendo exatamente o meu chamado. Então, eu quero dizer que você que foi ungido por mim em qualquer canto do Brasil, é a última vez que eu vou dar. Eu estava numa convenção a qual fazia parte há 8 anos. E eu tenho a figura do líder, um pai, um amigo, um companheiro, mas por problemas que não eram a minha vontade, não dependiam de mim. Ele me conhece, sabe quem eu sou, ele que me levou a bispo e a apóstolo. Mas eu tive que tomar a decisão de sair da convenção que eu fazia parte há 8 anos. Porque nós temos compromisso a ser saudados com o reverendo. E as pessoas, infelizmente, não honraram os compromissos. Então, quando eu vi meu nome para a lata do lixo, por conta dos outros, eu chamei, conversei com a secretária, coloquei à disposição a minha portaria, superintendente internacional. Coloquei também à disposição da diretoria e também fiz uma carta de renúncia, dizendo que a partir daquela data, meia semana de estudo, eu não faço mais parte da convenção. Me custou muito caro eu confiar em algumas pessoas.
Mas não me arrependo de ter levantado esse Brasil. Eu costumo dizer que os céus viram tudo que eu fiz. E tudo que eu fiz foi obediência que ele fez. Então, chegou a hora de você fazer um sacrifício e olhar para o projeto, ao local onde Deus levantou, para que você chegue na posição que você está. Quer dizer que a apóstola Adriana é uma pessoa, é uma querida, é uma mulher bem séria, séria. É uma mulher que eu tive prazer de ungir, mas quando Deus falou para mim ungir, Deus falou primeiro com ela, seria eu. Já estive pregando na igreja dela aí. Quando eu for para o Brasil, eu sei, irei vê-la. Na igreja dela. Em nome de Jesus. E ela tem uma minha total confiança. Então, não só ela, como o esposo dela. O apóstolo Tiago. Obrigada. Deus, na sua divina misericórdia, te abençoe, minha filha. Te abençoe, te guarde, te proteja. E que Deus te use de uma maneira tremenda na live hoje. Quero dizer que a senhora tem 30 minutos. E quem sai, quando for 19 horas, eu vou me pegar para a igreja, porque estou aqui na igreja hoje. Mas é a senhora a oportunidade a partir de agora. Glória a Jesus. Então, a paz do Senhor a todos. Motivo de alegria, apóstola, estar revendo a senhora. A gente mal se fala, né? Então, a senhora corre para o lado, eu corro. Mas eu, viu? Sou eu que sou a culpada, né? Estou diante de uma mulher de Deus, uma grande mulher de Deus, a qual o Senhor colocou na minha vida, no meu ministério. Sou feliz por isso, sou grata ao Senhor pelo Senhor ter feito isso na minha vida. Tudo que foi feito foi porque Deus quis, foi Deus que ordenou. A partir do momento que eu ouvi a voz do Senhor, dizendo que usaria essa mulher de Deus para me ungir como uma apóstola. E esse é o chamado dela, fazer discípulas, levantar mulheres, confundir o inferno. Por isso que ela é tão provada, por isso que o inimigo luta tanto contra a vida dela. Então, foi momentos ímpar que eu vivi no Rio de Janeiro, naquele congresso, novamente eu torno a dizer, muitas alegrias, momentos inesquecíveis. E eu me lembro bem, quero relatar de novo, quando eu cheguei pela madrugada, aquele momento não sai da minha mente, porque o Senhor já tinha falado comigo que ela iria me ungir. Não foi nada combinado, não foi nada arquitetado pelo homem, foi na direção do Senhor. E quando eu cheguei pela madrugada, ela disse, você não é bispa, você é uma apóstola. Esse teu Ceará aí, e na verdade, apóstolo, a gente sofre muito, se a gente for olhar por esse lado, a gente sofre muita ponte pelo descrédito do nosso ministério, pelo povo não conhecer o apostolado, mas quem conhece sabe, dá crédito, Então, assim, eu conto sempre para as minhas meninas que me acompanham, eu digo assim, estar diante da apóstola Rúbia está diante de uma mulher de Deus e da boca do Senhor. Ela não marcha, não. Ela não precisa fazer muita coisa, não, para Deus usar ela, não. Ela está ali diante de você, de repente Deus abre a boca dela e fala, revela. Então, você é canal de Deus, Deus abençoe. Não vim aqui para puxar seu saco, não sou disso. E eu trago algo da parte do Senhor. E na sua fala, apóstola, o Senhor já até revelou alguns dos versículos a qual eu vou trazer nessa noite. A palavra se encontra lá em Lucas 5, onde tem por título a pesca maravilhosa dos discípulos. E o título de hoje, que foi me imputado, é Vivendo exatamente o meu chamado. E nada melhor do que Jesus para nos instruir, como exemplo, aquele que veio à terra, que exerceu o seu chamado, como manda a palavra do Senhor. E diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos,
junto ao lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, entrando no barco, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da água. Afastando-se o barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lado mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grandes, ou colheram grandes quantidades de peixe. As redes começaram a se romper. Eu vou dar aqui uma pulada para o 9, e diz assim a palavra de Deus. Vista, pois, a da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, agora em diante você se tornará pescador de gente. Uma palavra que fala muito ao meu coração, né? Eu gosto muito de trazer para o meu chamado, certo? E quando eu vou pregar isso, eu digo trazendo do lixo para o luxo, porque o Senhor, Ele faz isso. Nosso Deus, Ele é Deus do improvável. E nós vivemos isso. A Bíblia diz, aqui no livro de Lucas, que Jesus estava ministrando, exercendo exatamente o seu chamado, fazendo discípulos. Só que o chamado de Jesus, assim como o nosso, também é muito árduo, né? Há uma peleja, há uma renúncia. Jesus estava ministrando nas sinagogas, sempre, a maioria das partes sendo rejeitado dentro da sinagoga, que é isso que acontece conosco, né? Nos dias de hoje, a gente sabe que aonde o lugar onde mais a gente se aceita ou é aceitado é na rua, é no gueto, é na viela, é no prostíbulo. A palavra do Senhor, ela vem para alimentar os doentes, os feridos, mas na sinagoga a gente tem algum certo impasse, certo? Por exercer o ministério de Cristo, por levar ou pregar o evangelho genuíno da parte de Deus. Então, Jesus estava ali no capítulo 4 de Lucas, Jesus estava ministrando na sinagoga, foi expulso de Nazaré. Jesus agora vai para Cafarnaum, mostrando os milagres, mostrando os prodígios, maravilha, os sinais do seu Pai acompanhavam Jesus. E aonde Jesus chegava, o inferno se manifestava, os espíritos imundos, eles se manifestavam. E as pessoas achavam bem melhor esconder, né? Esconder o mal do que ser o mal ser revelado. E eu quero aproveitar já dizendo, porque quando nós estamos diante de Jesus, na palavra de Deus, não há nada que fica oculto. É por isso que o inferno ele se manifesta quando o povo de Deus começa a ministrar ou trazer a palavra de Deus. Jesus estava nesse impasse. Saindo dali, a Bíblia diz agora no capítulo 5 que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E devido à fama de Jesus já ter percorrido, devido à fama do nome do Senhor, outros milagres, prodígios de maravilha ter percorrido, a Bíblia diz que o povo, agora a multidão começa a contrair, a multidão começa a apertar. Jesus se afasta um pouco, né? Que foi o que aconteceu hoje comigo com a apóstola Rubem. A gente se escondeu para poder fazer essa live. Eu vim para a igreja e ela saiu de casa, porque tem momentos que há essa necessidade. Assim como uma decisão que ela contou, que teve a necessidade de se afastar, de deixar de alguns ir para a direita e ela para a esquerda, ou vice-versa. Tem momentos que a gente tem que fazer isso, tomar distância. Tem momentos que você tem que tomar distância para você avaliar. Assim, Jesus tomou distância da multidão e começou a ensinar. A Bíblia diz que ele ensina com precisão, porque ele é a palavra, ele é a própria palavra. Não precisava muito, não. Jesus era a própria palavra. Então, Jesus começa a ensinar. Quando ele termina de ensinar, ele diz assim para os discípulos: ô Pedro, toma aqui este barco, leva para ali, para o lado mais fundo do lago. Jesus estava tirando Pedro das terras firmes, aonde ele podia pisar em terra firme. Só que Pedro passara a noite, não só Pedro, mas os seus irmãos passaram a noite lutando, trabalhando, pelejando na pesca. Pedro tinha experiência de pesca. Pedro sabia onde o peixe estava. Mas Pedro, naquele momento, estava vivendo
a frustração de Deus. O Senhor, naquele momento, colocou Pedro para viver frustrações. Quantas e quantas de nós estamos lutando, pelejando e vivendo frustrações, mesmo sabendo fazer, mesmo tendo uma capacidade humana para fazer, mesmo conhecendo o lugar aonde as maravilhas estão? O Senhor permitiu na vida de Pedro isso, sabe por quê? Porque era momento do Senhor direcionar Pedro. Era momento de Pedro ser confundido, o seu conhecimento humano, para viver as coisas do Senhor. E há momentos que o Senhor faz disso. Ele deixa você, eu já passei muito por isso, apóstola. Quando eu fui para o Evangelho, eu vim muito... A senhora disse que eu sou mansa, eu não sou mansa, não. Eu sou meio que agoniada mesmo, né? E o Senhor, Ele me dá, assim, essa estabilidade. Mas... quando eu vim para o Evangelho, apóstolo, eu queria fazer tudo do meu jeito, tinha que ser do meu jeito, porque eu era cabeça lá fora. Mas quando a gente chega aqui no Evangelho, a gente tem que descer, a gente tem que se aprofundar. O Senhor Jesus diz, olha, toma este barco, em primeiro lugar. A Bíblia diz que Jesus entra no barco sem pedir licença. Ele entra no barco e começa a usar o barco de Pedro. O nosso ministério tem que ter renúncia. Muitas das vezes o Senhor pede família, como pediu da apóstola Rúbia, como pediu no meu ministério, onde você perde amigos, perde pessoas mais próximas. Você requer tempo de estar na presença do Senhor. Seus filhos cobram, as minhas filhas me cobram o tempo comigo, certo? A família cobra um tempo comigo e Jesus já entrou no barco. Então a direção é dele, já não é mais minha direção. Não é a sua direção. Por quê? Porque você está vivendo exatamente o teu chamado. É isso quando você escuta a voz do Senhor, que você dá prioridade à voz de Deus, assim como Pedro deu, certo? Então Jesus está chamando Pedro, olha, tira esse barco do raso, leva para um barco mais profundo, do lado mais profundo, aonde tu vai conhecer milagres, prodígios, maravilha, aonde eu te mostrarei a minha direção, certo? E eu começo a imaginar, apóstolo, que quando Pedro, a noite toda, a Bíblia não mente, a Bíblia é exata. Quando Pedro diz que trabalhou a noite toda, é você trabalhando no seu conhecimento. Não, eu sei que aqui está o peixe, eu tenho um conhecimento disso, eu sei fazer isso. Só que o Senhor confunde a mentalidade do ser humano. A Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Não existe sábio quando o Senhor chega, não existe de forma nenhuma. A Bíblia diz que Pedro trabalhou, então há uma frustração ali, há um cansaço, há uma peleja. A noite, ela representa a peleja. A noite, ela representa a escuridão. A noite, ela representa o cansaço. Aonde Pedro era para estar descansando, Pedro agora estava trabalhando e frustrado. Porque aquilo que ele foi fazer, a Bíblia diz que deu tudo errado. Então, o Senhor agora manda voltar. Certo? Voltar para o mesmo lugar aonde ele tinha lançado a rede. Aí Pedro agora diz, não, Jesus, eu passei a noite toda trabalhando. Só que Pedro tinha ouvido a palavra de Deus. Pedro tinha desfrutado nos capítulos antes, milagre. Pedro tinha visto Jesus impor as mãos sobre a sua sogra e ela se levantar e começar a servir. Jesus já tinha operado um milagre na vida dos discípulos. Então, os discípulos já tinham contemplado o milagre na vida de Jesus. Então, quando Jesus ordena a Pedro, lança as redes no lado mais profundo. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim, sobre a tua palavra, lançarei. Pedro está dizendo, é sobre a direção. Creio eu que a noite que Pedro batalhou, lançou a rede, nos lugares onde ele achava que os peixes estavam. Com certeza, Pedro não estava só. A Bíblia diz que havia 2 barcos e Jesus escolheu somente um barco para entrar, certo? Jesus escolheu somente o barco de Pedro. Talvez os outros perguntou, por que não eu? Por que não o meu? Mas Jesus tinha direção, Jesus já tinha propósito de mudar a vida de Pedro naquele momento, de viver e fazer ele viver o sobrenatural. Então, quando Jesus chama Pedro para viver as coisas sobrenaturais, Pedro está dizendo, Jesus, mas eu já batalhei, eu já fiz isso. Aí Jesus diz, lança de novo. Não temas de forma nenhuma em lançar a rede aonde você se frustrou.
Não tema de forma nenhuma. Olha, Deus está dizendo. Não tema de forma nenhuma tentar um relacionamento de novo. Não tema de forma nenhuma tentar engravidar de novo. Não fique frustrada pelo tempo a qual você se esforçou com a força do teu braço. Jesus está no barco quando ele te conduz. A palavra é dele, a direção é dele. Não tema de forma nenhuma em confiar na voz do mestre. Quando ele diz, mestre, sobre a tua palavra, Pedro já tinha Jesus como mestre. Pedro já glória. tinha Jesus como mestre, como aquele que ensina, como aquele que dá a direção. Pedro já tinha Jesus, aleluia, como seu exemplo. E quando a gente passa a noite a trabalhar, a batalhar, nós ficamos frustrados. É aí que a gente quer parar. É nesse momento, apóstolo, da frustração, da perca, dos danos, certo? Das limitações, da descredibilidade, quando o nosso nome realmente cai na boca do povo mesmo também, ó, ela não conseguiu. Ele não conseguiu de forma nenhuma. Ela pelejou, não foi tão bom, não foi como ela sonhou, não foi como ela pensava. Mas no momento certo, Jesus entra no barco. No momento certo, Jesus dá a direção. E sobre a palavra de Deus, sabe por quê? No lugar profético, aonde Jesus está, palavras deixa de ser palavra para ser profecia e decreto de Deus. O nosso Senhor, Ele sabe o que faz. No momento certo, pode ter certeza, as redes serão lançadas. E a Bíblia diz que eles colheram. Vão pescar na direção de Deus e colheram. Vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo da colheita. Suporta aí, aguenta aí. Certo? A voz de Jesus, ela é inconfundível, ela é incomparável. Certo? Os mandamentos dele, os preceitos, os princípios do Senhor, é inconfundível. Então, quando você ouvir a voz do Senhor, não importa. A Bíblia, Deus me revela aqui, ó. Eu vou voltar a falar novamente. Mulheres que já tentaram engravidar muito tempo e que não conseguiram. Elas estão que nem Sulamita. Quando Eliseu chega na casa dela, frustrada. Eu digo para você, não tente de forma nenhuma tapar os seus ouvidos quando Deus quer falar. Então, abre o teu ouvido, os teus olhos espirituais. Abre o teu coração também para sentir que é Deus falando. Porque não adianta ouvir aqui, ó, e não trazer para o coração. Não tenta de forma nenhuma virar as costas para o chamado de Deus. Deus está dizendo, é eu falando contigo. É eu direcionando essa palavra ao teu coração. Deus está dizendo, não tema em fazer o teste novamente. Ai, apóstolo, é porque todo mês eu faço teste de gravidez e essa criança não vem. Mas Deus está dizendo, há uma promessa a ser liberada. Há uma promessa. A Bíblia diz que quem rege a terra, eu costumo muito dizer isso em todas as minhas ministrações, é o céu. Ó. O céu rege a terra. Certo? Então, quando Pedro começa a ouvir a voz de Jesus, ele diz, sobre a tua palavra, mestre, eu lançarei. Sobre a tua palavra, Senhor, eu irei novamente. Ele está dizendo, eu estou cansado, eu não consegui. Eu não consegui. Mas é o Senhor que está mandando, porque eu já vi milagres saindo da parte do meu mestre. A Bíblia diz que ele lança e grande foi a colheita. Deixou com um título dizendo, a pesca maravilha. Jesus agora está vivendo o chamado dele, fazendo o quê? Discípulo. Aonde diz lá em Mateus. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que tenham lhe ordenado. A Bíblia diz que é para a gente fazer discípulo, apóstolo. Por isso que a gente não para. Essa é a ordem. Ide a todo mundo, pregar o evangelho, a toda criatura. Certo? O meu chamado, ele me requer
muitos espinhos, muitas dores, certo? Muito choro. Meu chamado, ele é um chamado muito espinhoso, aonde o Senhor me chamou não só para fazer discípulas, mas como tirar da rua. Mas é tirar da rua, apóstolo, não é colocar lá na casa da vizinha, não. É tirar da rua e colocar na casa de recuperação, não. É tirar da rua e colocar dentro da minha casa. Isso não importa se é homem ou se é mulher, certo? Então, isso me custou algo muito caro, aonde a minha família, as minhas filhas, né, elas sentem ciúmes. Elas sentem desprezado, elas sentem falta do meu amor, do meu calor, da minha atenção. Isso custa muito caro, mas Jesus também estava assim. Jesus também estava assim, vivendo o seu ministério, vivendo o seu chamado, certo? Aonde a família o julgava, mas ele tinha certeza que está fazendo a vontade do Pai. Esse era o alimento correto. Aonde ele diz, fazer a vontade do meu Pai, certo? Muitas das vezes as pessoas, ela tem uma família perfeita. Não, não tenho família perfeita de forma nenhuma, não. Eu tenho um marido a qual o Senhor usa ele para compartilhar o meu ministério, certo? Mas a minha família não aceita de forma nenhuma. A minha família rejeita. Eu já perdi amor de filhos, de filhas, por conta do chamado que Deus tem comigo. Certo? Mesmo assim, de forma nenhuma eu vou exultar, fazer aquilo que Deus tem me mandado ou me ordenado. Não é a frustração de rede lançada ou dada errada que vai parar, nem a mim, nem a você, que é serva do Senhor, que foi chamada para fazer a diferença nessa terra. Certo? Não tem de forma nenhuma vale, deserto ou escassez que vai parar um servo do Senhor, como o apóstolo acabou de escrever. Deus é justo e fiel. O Senhor é justo e fiel. Então, quando Jesus começa a ser o ministério dele, ele já começa a ser humilhado, ele já começa a ser desprezado. Porque aonde Jesus andava, onde a sua palavra estava, o milagre acontecia. Assim é na minha vida. A gente só não pode estar, apóstolo, é como Jonas rejeitando o chamado do Senhor. Por medo, por fraqueza. Se a senhora soubesse como foi difícil para mim fazer a primeira live com a senhora, certo? Porque eu prefiro pregar para muitos na rua, em qualquer lugar, do que estar de frente de uma câmera. De um celular, isso para mim era improvável, era impossível. Mas o Senhor já quebrou, hoje eu já me sinto bem melhor, né? Não tenho mais aquele nervosismo, medo. Até porque o Espírito que está sobre as nossas vidas, ele é de ousadia. Não tema, apóstolo, de forma nenhuma, em lançar rede. Não tema, apóstolo, de forma nenhuma as frustrações da sua vida. Aquilo que o povo fala, ou me diz, não temas de forma nenhuma. Lance a rede, que papai é contigo. E pode ter certeza, apóstolo, eu quero liberar uma palavra do Senhor. A Bíblia diz que o dom de profetizar é maior do que o de línguas estranhas. Eu quero profetizar uma palavra sobre a tua vida. Que o Senhor vai fazer você colher no momento certo. Você vai colher, ainda vai chamar as suas discípulas. Corre aqui, estou precisando de ajuda. Corre aqui que eu estou precisando de ajuda, sabe? Porque é na direção do Senhor. Amém, apóstolo? Tem um tempo ainda? Acho que tem uns 5 minutinhos, 10. Pois é. Então, nós não podemos de forma nenhuma rejeitar aquilo que Deus tem para nós. De forma nenhuma. É árduo, é na dor, é na escassez, é na peleja. Mas o Senhor tem levantado mulheres para cuidar de mulheres. O Senhor tem levantado mulheres corajosas, né? Oh, Jesus, Deus é lindo. Essa varoa que está aqui, como é o nome da varoa? Paz do Senhor, minha querida, Deus abençoe. Também quero ministrar na sua vida. Amém. Um novo tempo na sua vida, um recomeço. Amém. Que você possa viver exatamente o teu chamado, como o Senhor quer. Porque quando a gente está na direção do Senhor, não vai ter frustração. Quando nós estamos na direção do Senhor, de forma nenhuma você vai se cansar. Porque é prazeroso viver o que o Senhor tem para nós. Como é gostoso viver aquilo que Deus tem para nós.
E no momento certo você vai ver o fruto da sua colheita. Porque o Senhor também requer de nós os frutos, certo? Esses dias eu tenho ministrado, Deus tem falado muito a respeito de frutos. Então o Senhor requer de nós frutos. Não importa onde você está florescendo, se é no deserto, como já foi falado nessa noite pela apóstola Rúbia, a qual o Senhor um dia chamou ela de flor do deserto, onde ela poderia florescer no deserto. Não importa de forma nenhuma. O importa é que você está na direção do papai. É ele que direciona. Então não temas, assim diz o Senhor para ti nessa... É para você mesmo, Varão. Não temas, assim diz o Senhor para ti nessa noite. Eu estou contigo e te capacitarei para uma grande obra nesta terra. Amém? Amém. 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 Gente, Glória a Deus, apóstolo. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe. Para a glória. Pelo meu coração, pela vontade do meu coração, eu já estaria no Brasil, ou até mesmo na África, que é o meu maior desejo. Eu sei que um dia, uma hora, eu vou estar lá. Mas o Senhor disse, não é tempo ainda. É tempo de você ficar aqui ainda. E o nível de renúncia que às vezes é pago para você fazer a obra de Deus é muito caro. É grande. E eu quero dizer algo. É muito difícil você obedecer a Deus. Pedro era um pescador. Ele sabia tudo de pesca. Jesus era carpinteiro. O que um carpinteiro entende de pesca? Nada. Nada. Então, às vezes, você está aí do outro lado, dizendo assim, mas o que essa palavra tem que Deus está te dando uma ordem? Aí você pode dizer, mas ele não sabe da minha vida. Se tem alguém que sabe da sua vida, é ele. Porque ele te criou, ele te fez. Ele sabe quem é você, sabe do que você é capaz. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca quis ser apóstolo. Já tu não vai fazer live, não? Nunca quis estar à frente de nada. Simplesmente queria servir a Deus. Só isso. Acho que você não tá fazendo live, não. Nem pastora, nem nada. Simplesmente serva de Deus. Então, quando você entra nesse caminho aí, de ter que lançar rede, quando Deus disse, larga tudo, lança rede. Eu falei, mas como eu vou viver 2 filhos, sozinha, sem esposo? Ele disse, não. Sobre a minha ordem. Sobre a minha ordem, deixa o funcionalismo público federal no Brasil. A renúncia, apóstolo. E vai viver o que eu tenho para ti. Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai. Então, talvez você esteja aí do outro lado. Eu confesso que medo eu não tenho. Medo eu não tenho. Qualquer lugar que Jesus mandar eu vou. Sem um centavo no bolso. Porque eu sei quem é meu pai. Eu sei que quem está mandando eu lançar a rede. Eu sei que Deus quer que eu viva o chamado que Ele tem para mim. Eu espero que Deus possa ter falado com você através da sua palavra, comigo. Eu espero que você entenda quem está te dando uma ordem para você lançar a rede. Pode ter lançado a rede a noite inteira, você já pode ter lutado a vida inteira, não sei quantos anos você tem, não sei se você é profeta, não sei o que você é. Mas ele está dizendo hoje para você, lança a rede. Lança a rede. Sobre a minha palavra, lança a rede. Não é fácil.
é um nível de é um sacrifício. E hora você diz assim, mas como? Mais um prazer de você fazer a obra, de estar do lado dele, de esperar por ele, ser e estar na dependência total dele. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Nós estamos aí ouvindo algo que a gente já ouve há muito tempo. Sobre a minha palavra lança rede. Vai fazer discípulo, vai fazer a minha obra, vai cuidar dos meus, vai cuidar da obra. Tô na live, filha, daqui a pouco eu falo Tanto com que você. eu sou bem brasileirona. Olha, Deus. Do outro lado do mundo, 2 oceanos. Me separa da minha família, dos meus. Longe de tudo e de tudo. Longe de tudo, mas em obediência ao mesmo. Ao Senhor. Sempre. 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 Meu prazer é ver mulheres como a apóstola Adriana, como tantas outras meninas que eu conheço, muitas que dizem assim, meu desejo é conhecer a senhora, meu desejo é ver a senhora de perto, meu desejo é abraçar a senhora, meu desejo é abraçar e poder a senhora um exemplo. Obedeça a voz do mestre, sobre a ordem dele. Viva o seu chamado, viva a plenitude do seu chamado. Mulheres marcadas pela promessa, louvado seja Deus. Vivendo a plenitude do seu chamado. Aleluia. Gostaria de novamente convidar a apóstola a estar conosco dia 30 de setembro, que é o meu aniversário. Mesmo quem não é poucos que vão estar para cá, não sei onde eu vou estar, mas no Brasil, certeza que não. E você está convidado aí. E você que já me acompanha há muitos anos, você que chegou agora. Gente, vamos lá, vamos para o projeto. Nós estamos começando na sexta-feira, 100 dias de oração. Não oferecerei eu a Deus nada que não me custe sacrifício. Aleluia. Não sei o que você está oferecendo a Deus, mas Ele te chama para oferecer um sacrifício. Então você está aí, entre em contato com a Deise, entre em contato, faça a sua inscrição, esteja aí dando a sua colaboração para o projeto. Nós vamos estar aí depois colocando as informações sobre 2 congressos que vamos fazer em São Paulo o ano que vem. Vão ser cada um 3 dias. Você vai poder conhecer muitas mulheres de Deus aí, como a apóstola Adriana. Você vai ter o privilégio aí também de se preparar para ir para Israel, ser ministrado diretamente por ela. É forte. São poucas vagas para Israel, gente. Então você tem que começar a resolver sua vida. Eu estou com a oportunidade em março, mas eu vou com as meninas do projeto em setembro. Mulheres marcadas pela promessa. Você que tem vontade, procura a Deise, procure mesmo qualquer uma de nós. Está aí, nós estamos ali dando a oportunidade de abrir vagas para você estar no projeto. O projeto é oração e palavra. Você está com a oportunidade de Deus olhar e seu ministério se romper. É Deus dizendo, olha, lança a tua rede agora, que é o tempo do teu chamado. É o tempo de tu viver, de tu mudar a tua história. É o tempo de tu ser uma conexão. É tempo de tu trazer outras. Mulheres marcadas pela promessa. Você é bem-vinda no nosso meio. Apóstola Adriana, Deus te abençoe. Amém, apóstola. Amém. Glória a Jesus. Tamo junto. Eu não sei se a Deise já tirou foto, mas vamos tirar esses comentários, né? Vamos tirar uma foto. Quero dizer que estou aqui. Vamos programar alguma coisa aí para o ano que vem. Esse ano, realmente, eu acredito que não irá. Mas tudo está na mão do Senhor. Obrigada. Gente, beijo. Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos aqui. Qualquer coisa, se você quiser a camiseta, ou o livro, ou um dos livros, procure a Deise. Ela colocou aí na tela o número do telefone. E nós estamos aqui para trabalhar em prol do reino de Deus. Vamos lançar rede. E Deus abençoe e tenha uma boa noite. A paz do Senhor a todos.